Dando sequência, então, à nossa roda de conversa, o nosso bate-papo na Expo Bosco 2026, recebemos agora aqui ela que representa, talvez não, a área mais concorrida, geralmente, dos vestibulares, do Enem, que é a medicina. Ela é doutora, médica, Marcela Alves Moura, e também é educadora, certo, Zé? E mãe de ex-aluno. Então, uma satisfação recebê-la, muito obrigado, porque seja esse nosso bate-papo bem espontâneo, bem instantâneo. É, primeiramente, eu fico muito feliz de encontrá-la, né, mais uma vez num ambiente escolar. Ela, eu vou tratar como educadora, né? Ela participou, ela desenvolveu com a gente durante muitos anos aqui uma intermediação entre o processo educacional, professor-aluno, com os pais. Então, ela foi responsável pelas aberturas dos anos letivos no que diz respeito a nos preparar principalmente para os vestibulares. Então ela tem assim um estudo profundo nessa área também. Conhece o caminho, os atalhos. Ela é atuante ainda como professora Sim, também, coordenadora da Anhembi Morumbi, né? Psiquiatra e psicoterapeuta, correto? exato, exato. Então vamos iniciar aqui. Quais foram os eixos da sua apresentação hoje? Pode ficar à vontade para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, primeiro eu quero dar bom dia e agradecer vocês pelo convite, né, aos professores e tudo mais. Eu me sinto muito em casa no Dom Bosco, qualquer um deles, São Mário, Assunção, Cidade Alta. Meu filho estudou na Cidade Alta, terminou o ensino médio aqui no Assunção, né? Agora é calouro do primeiro semestre da Faculdade de Medicina da Anhembi Morumbi, onde eu dou aula. Então, assim, para mim é um ciclo mais ou menos que se encerra assim. Ele saiu daqui como vestibulando, né? E eu volto agora aqui para conversar hoje com os alunos vocacionados para medicina, já o meu filho já como calouro da medicina, né? Que é muito bacana. E o Colégio São Mário, que eu já fui lá muitas vezes, como o professor Zé falou, né? Eu me vejo muito como educadora. Acho que dentro do papel do médico na medicina, educação é um papel importante, seja no trabalho de formiguinha, educando um paciente de cada vez, como nas medidas preventivas e de educação, que aí falar em escolas, falar em unidades de saúde, em comunidades. Então, sim, ser educadora é uma parte importante do exercício da medicina. A gente conversou hoje muito sobre como que é o processo de se tornar médico, né? Então, que começa lá com o vestibular, com a faculdade, que são 6 anos do curso, como é o curso de medicina, com 2 anos de ensino básico, 2 anos de ensino clínico e depois 2 anos de internato, né? Como é a faculdade, como é a medicina dentro da faculdade Anhembi Morumbi, onde eu tenho o prazer de lecionar já há alguns anos e sou líder do internato de saúde mental lá e do ensino para várias disciplinas. Tem projeto de pesquisa, tem projeto de extensão, então abre um universo de possibilidades, né? E uma relação que está estabelecida com o Colégio Dom Bosco. Sim, sim. Não é só o Lucas Moura, que é seu filho, que é o aluno calouro desse ano, mas nós temos vários alunos na instituição. Com toda certeza, a gente tem outros alunos do Dom Bosco lá, né, que a gente acolheu com muita satisfação. E outra coisa que eu acho interessante é que muito antes, né, de chegar esse momento, eu estou dizendo que agora é um momento especial porque tem essa relação próxima com meu filho, mas Dom Bosco é uma escola com quem eu trabalho em parceria há muitos anos, tanto no sentido de vir aqui conversar sobre o vestibular, né, como é o curso da medicina, mesmo antes de eu estou em Piracicaba há 23 anos, então estou na Anhembi Morumbi desde 2022. Há muito tempo eu já venho aqui palestrar, né, e também em questões de saúde mental, prevenção de risco de suicídio, depressão. A gente teve ações que marcaram, inclusive, a minha vida como médica, no sentido assim, de intervenções que a gente fez junto ao Dom Bosco, que tiveram um efeito muito positivo na maneira como eu vejo que é o exercício da medicina. Eu consigo lembrar de uma ação que fizemos em conjunto em 2018, ano que surgiu o Jogo da Baleia Azul, que surgiu uma série, né, que passava, que era sobre suicídio na adolescência e que mobilizou um monte de gente. O Dom Bosco rapidamente pulou e a doutora Marcela disse: precisa conversar sobre esse assunto. E a gente fez uma série de palestras nas unidades em que a gente fazia palestra para os pais à noite sobre prevenção do risco de suicídio e fez palestra para todas as crianças do 5º ano
do fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Não sei se você vai lembrar disso aí. Eu achei Claro que vou lembrar, a sua intervenção nos colocou em um caminho de reflexão, inclusive mais centrado em alguns autores. Então, por conta das suas ações, eu tive que trazer Durkheim, o conhecimento dele sobre o suicídio com mais intensidade. Anomia, talvez, né? Inclusive com o objetivo de desenvolver projetos com eles em prova, para que pudéssemos aprofundar em sala de aula. E olha só, Um que efeito foi bacana fantástico. essa parte da educação, né? Porque dentro de uma palestra fomos buscar os autores, adaptamos a realidade dos alunos para poder implementar na realidade deles. Isso é maravilhoso que a educação Eu tenho consegue uma relação proporcionar. muito de carinho com as escolas Dom Bosco, todas elas, porque além de abrir portas para essa parte da educação, que eu acho que é uma parte muito importante da prática do médico, eu acho que é responsabilidade do médico educar, também abriu portas para que a gente trabalhasse em projetos de pesquisa, né? O Dom Bosco fez parceria comigo em projetos de pesquisas, eu vim coletar dados da pesquisa que eu faço em saúde mental, que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com a colaboração do Dom Bosco, de todos os pais, porque, lógico, foi mandada uma carta pedindo consentimento, os pais contribuíram, preenchendo o questionário, e o meu último artigo tem dado coletado no Dom Bosco, que é de 2024, um artigo. É uma parceria eterna. Que bacana. Que não vai se encerrar contigo, né, doutora? Logo vai ser o Lucas, o ex-aluno aqui, Com né? Doutora Marcela, Vai vir dar palestra pra gente aqui também. doutora, deixa eu tirar uma dúvida. Na educação, o senhor citou a pandemia, né? A Anhembi Morumbi está aqui desde 2022, né? Já num contexto pós-pandêmico, final. Não, ela veio antes. Antes. Eu comecei a dar em Perfeito. 2022. Desculpe, Não, perfeito. a faculdade está aqui há 8 anos já. Para a educação, para a sala de aula, os desafios pós-pandêmicos são inúmeros, né? Para a saúde, para a faculdade de medicina e para a medicina em geral, né? Imagino que né, na área que a senhora atua, mais ainda até, né? Por questões emocionais, né? E os gatilhos pós-pandemia. Consegue mensurar isso? A gente consegue dialogar em cima disso? Logo depois, né, que a pandemia começou, quando a gente teve o Fica em Casa, né, o isolamento social em 2020, em seguida começaram a aparecer os estudos com a repercussão de toda essa, que foi uma coisa que mexeu com a dinâmica das famílias no mundo inteiro. Né? Eu me lembro de me despedir dos pacientes no consultório, dizendo, olha aqui, daqui 15 dias a gente se vê de novo, achando que ia ter um isolamento de 15 dias, e foi quase 2 anos inteiros de isolamento. Então, em seguida, vieram os estudos mostrando o aumento da prevalência de ansiedade, depressão, em todas as idades. Mas crianças e adolescentes, em particular, foi um aumento assustador. Em parte por causa desse isolamento social, né, numa fase tão importante do desenvolvimento. Uma coisa é você ser adulto e entender o contexto, né? Outra coisa é você ser criança em fase de alfabetização, e tendo que ser alfabetizado em casa por um pai e uma mãe que tem boa vontade, mas que não tem a formação para não isso. tem a formação e não foi treinado para isso. Ou ser um adolescente, né, que está naquela fase em que a validação dos pares é importante. Explodindo em hormônio, metabolismo acelerado. E você se vê isolado de todo mundo, sem poder conversar. Então, com certeza, teve uma repercussão muito importante na saúde mental em todas as faixas etárias. Um efeito negativo, infelizmente. Acho que abriu uma oportunidade para que a gente conversasse mais sobre saúde mental, e isso repercutiu também no ensino da medicina, com toda certeza, porque uma das coisas que é bem marcante, assim, para exemplificar o quanto que fez diferença, é que até então, no treinamento dos médicos, a gente tinha 4 áreas básicas de treinamento. Quando chega nos, então eu falei, tem o ciclo básico, os 2 primeiros anos da faculdade, ciclo clínico, os 2 anos do meio, e o internato, que são o 5º e 6º ano. No internato, a diferença é que prevalecem as atividades práticas. Não é que não tenha teórica, mas a maior parte das atividades são práticas. Até 2024, o internato focava nas 4 grandes áreas de interesse: pediatria, clínica médica, clínica cirúrgica e ginecologia e obstetrícia. A partir de 2024-2, saúde mental virou a 5ª. Ou seja, o currículo acadêmico também sofreu alteração pós-pandemia. Com certeza, porque hoje a gente sabe que é um problema de saúde pública mundial. Um aspecto positivo aí, da necessidade de se utilizar a tecnologia. Esses dias, numa sala de aula, uma aluna disse mais ou menos assim, eu vou síntese bem rápida, né? Eu fui um médico, ele nem olhou para minha cara. Não gostei do médico que eu estive presente. E eu tentei dialogar com ela, mas o
O médico não solicitou exames, enfim. Ah, mandou um monte de exames. Então, eu queria saber assim, quais os impactos hoje na medicina do uso dessa tecnologia que faz com que o médico, não que ele deixou de ser, mas ele não precisa ser mais um expert em diagnóstico. Ele tem a tecnologia para utilizar ali para fechar um diagnóstico, enfim, propor um encaminhamento. Professor, eu acho que a questão da tecnologia está no mesmo lugar que está o que a gente chama de exames complementares na prática médica, né? Eu acho que nada nunca vai substituir a relação médico-paciente. O vínculo, aliás, eu faço questão de ensinar disciplinas do primeiro semestre, que focam na anamnese, que focam na comunicação entre médico e paciente, que focam no vínculo, que focam na formação de uma aliança terapêutica, né? Eu entendo que a gente às vezes cruza com profissionais que acham que isso é dispensável ou é irrelevante. Para mim é a chave de tudo. Eu brinco com meus alunos, eu digo, se você não for investir numa boa relação terapêutica, porque isso é bom para o paciente, porque isso faz com que o paciente se sinta acolhido, que ele se sinta entendido, que ele se sinta respeitado, que ele se sinta validado, que a autonomia dele vai ser respeitada, faça por uma razão egoísta. Seu trabalho vai ficar mais fácil se você tiver um paciente que se conecta com você e que ajuda você no processo de tratamento. Porque hoje a gente trabalha baseado num método chamado método clínico centrado na pessoa, né? A pessoa que é referência nesse estudo do método clínico centrado na pessoa é Moira Stewart, é uma médica canadense. E o método clínico fala isso, o paciente precisa ser protagonista do seu cuidado, então ele tem uma relação, hoje em dia, deveria ser colaborativa com o seu médico. Ou seja, doutora, não importa o contexto histórico, não importa o desenvolvimento tecnológico daquela sociedade, a ação de um médico continua sendo aquela clássica. Humanas, né? Mais humano. Ser humano ali. É a conversa. Como objeto de estudo, enfim. É a conversa, é a escuta ativa, empática e genuína, é entender a pessoa num todo, como seu contexto de vida, e entender como a pessoa é afetada pelaquela condição no momento que lhe causa sofrimento, seja de qualquer natureza. E aí o médico vem com seu conhecimento técnico-científico, propõe um plano de cuidado, que pode incluir exames complementares ou não. Eu brinco, são complementares, você não é obrigado a fazer, né? Às vezes você vê um médico não fazendo uma consulta que é pobre do ponto de vista de vínculo, anamnese, entrevista, e aí faz uma lista de exames que é para, vamos dizer assim, ficar tranquilo. Quando, na verdade, que se você faz uma boa anamnese, você vai direcionar melhor os exames que você vai pedir, e o uso da tecnologia vem da mesma maneira. Doutora, você pode usar para te ajudar, mas não para te substituir. E eu acredito que numa consulta mais humana, né, até as consequências do tratamento e recuperação potencializem também, né? Com toda certeza, esse método clínico centrado na pessoa, ele não é novo, né? Ele vem sendo estudado há muitos anos, seu pico foi na década de 60. Deixa eu interromper, me perdoa por interromper. O Pat Adams que era aquele O Amor é Contagioso, teve contribuição nisso? Ele foi um dos precursores? Eu não sei se ele particularmente no método clínico centrado na pessoa, mas a questão da empatia, do amor, do carinho, da paixão, acho que medicina não dá para fazer sem compaixão. Primeira coisa é isso. E se você tem compaixão, você vai escutar, você vai ouvir, né? E o método clínico, esse que já foi estudado muito, ele foi validado cientificamente justamente porque vê efeitos positivos na relação do médico com o paciente, vê efeitos positivos na aderência ao tratamento, vê efeitos positivos na diminuição de queixas por parte do paciente, diminuição de procura do serviço de saúde, porque se o paciente se sente mais compreendido e acolhido naquilo, mesmo que seja uma condição que talvez você não tenha muito o que fazer em termos de medicamento, mas o paciente sai de lá satisfeito com o entendimento do contexto, né, a qualidade de vida e do cuidado dele melhora. Mesmo que seja o paliativo, né? Mas você ter sido ouvido, ter sido assistido, acho que muda absurdamente, né? Que bacana, que bacana. Isso é legal, né, Zé? Porque às vezes a gente tem a impressão, a gente evita muito fazer juízo de valor. Mas, claro, a medicina, ela é uma carreira de sucesso, né? Alguns alunos vislumbram ela como um sucesso até mesmo financeiro. Só que se a paixão pela profissão, né, o brilho nos olhos não acompanhar, dificilmente ele vai ter sucesso nessa profissão também, né? Isso é verdade. Às vezes os alunos perguntam assim,
como que é o mercado de trabalho. Um aluno agora perguntou na nossa conversa lá justamente isso, como é que é a inserção no mercado de trabalho. Digo, olha, um médico que se dedica, que trabalha com comprometimento, com ética, com respeito, com preparo, competência técnica e científica, dificilmente vai ficar desempregado, provavelmente vai arranjar um bom lugar para trabalhar, mas a gente sabe que, como em qualquer outra profissão, quanto mais você treina, quanto mais você estuda, quanto mais você se especializa, melhoram também as questões de retorno financeiro dentro da medicina. É uma dúvida que a gente frequenta às vezes, né? Frequentemente aparece nas salas de aulas, né? Porque em algumas simulações das IAs, né, a medicina vai ser substituída, né, pelas IAs em alguns momentos. Acredito que nesse contexto de exames, né, de diagnósticos mais simples, mais superficiais. Cirurgias hoje que são Com realizadas. robôs, Tá? né? Mas aí é muito recorrente a gente falar sobre isso. Olha, o bom profissional sempre vai ser bem colocado, né? Porque vai se atualizar, vai se experimentalizar. Sim, é que eu acho que a tecnologia ela vem como uma aliada para ser usada pelo médico, não substituir o médico, né? Na faculdade, lá em Ambi Morumbi, a gente tem uma infraestrutura que é muito boa. Eu falo assim sem nenhum constrangimento, porque assim, eu tenho 35 anos de formada, agora em julho estou fazendo 35 anos de formada. Fui dar aula na faculdade já com minha carreira muito bem estabelecida. Fui dar aula por quê? Porque eu gosto, eu amo, adoro dar aula. É o tal do amor da profissão, certeza. Eu não falei? Ela é mais educadora do que médica. Mas eu fui naquela coisa assim, bom, eu já tenho minha carreira estabelecida, será que eu vou se eu vou querer estar vinculada com uma faculdade? Eu quero ver se essa faculdade é boa. E fui de coração aberto, pensando, talvez se não der certo, eu vou para trás. E eu fui e tem um programa um currículo extraordinário, com uma proposta pedagógica fantástica, né, de uso das metodologias ativas e de uma infraestrutura que mereceu nota máxima do MEC na avaliação, né? Nossa escola tem nota máxima, que é a nota 5 do MEC, em termos de infraestrutura e corpo docente. Então, eu fui e me apaixonei, me achei. E me achei tanto que hoje meu filho está lá fazendo faculdade. Eu não deixaria ele fazer faculdade lá se eu não acreditasse que é um bom curso. E lá a gente usa tecnologia para ensinar. Não substitui o professor. O professor está na sala de aula junto com o aluno usando a tecnologia. Mas dá acesso a coisas que no tempo que eu me formei, eu não vou dizer, né? Quanto tempo faz? Já disse, 35 anos. A gente não tinha essas coisas, então às vezes a gente demorava muito tempo no curso para poder ter contato com coisas que hoje o aluno tem desde o primeiro semestre. Por quê? Porque tem o programa que ele pode usar lá, tem o aplicativo que ele pode usar. Um aluno do primeiro semestre pode ter uma ideia de como que é, por exemplo, um abdômen aberto através do programa de aplicativo. Eu, na minha época, tinha que esperar chegar no terceiro ano para poder passar na cirurgia, para poder ver como é que era esse contexto. Então, a tecnologia, eu acho que, sabendo usar, ela... Privilégio para essa turma hoje, né? Privilégio. Chave vida. Doutora Marcela, nós agradecemos, né? Posso só mais uma pergunta? Claro, Eu sei claro. que tá ali. Eu também ia fazer, mas eu tenho mais uma Porque pergunta. vai dando gatilhos, né? A gente vai como educadora, né? Recentemente surgiu o ENAMED, né? Que é o exame das universidades. Como educadora, é positivo isso? A forma que foi implementado tá legal? Eu acho que é positivo. Eu acho que os alunos precisam entender que ser médico é uma profissão de muita responsabilidade, né? Tem um estudo antigo do Conselho Regional de Medicina, se não me engano, de 2005, que perguntou para a população qual é o profissional que você mais confia. E é médico. As pessoas confiam mais no médico do que no padre, né? De acordo com esse estudo lá de 2005. Então, é de muita responsabilidade, é de muito compromisso. Você está lidando com a saúde, o bem-estar e a vida das pessoas. E eu acho que isso é uma coisa que os alunos precisam entender, que você tem que estudar, não é para prova, que você tem que estudar para poder ser o profissional competente que as pessoas esperam que você seja. Então, acho que a ENAMED vem acrescentar. Perfeito, maravilha. Você ia fechar, Zé? Eu queria agradecer a doutora Marcela, Demais. doutora Marcela e a professora Marcela, a nossa parceira de longa data. E eu queria deixar aberto aqui, Chiquito, uma possibilidade de encontro com a doutora Marcela com mais tempo, né, para que a gente possa aprofundar alguns temas. Eu me lembro assim dos slides que a professora, doutora, apresentou no colégio
quando debatia com os alunos a angústia desse momento de transição da vida aqui do médio para uma universidade, como se preparar. Então, eu queria deixar em aberto, doutora Marcela. De repente trazer alguns alunos também que estão nessa transição, que vislumbram a profissão, isso é maravilhoso. Então, nós podemos marcar um dia, Chiquito, o que tu acha da gente aprofundar essas questões com os ex-alunos e com Tem a alunas se professora? formando, eu tô Tem até alunas se formando, tô até. falando, agora eu tô me lembrando, né, nós da temos uma- Vitória, tá lá com a gente, formada no final. Tem uma aluna junto com a Vitória. Pô, e é enriquecedor demais as experiências deles, as frustrações deles, né, as conquistas, isso é maravilhoso. Então, fico à disposição. Fica à disposição. Então, eu queria agradecer mais uma vez. Nós temos hoje 27 momentos de reflexão com os nossos alunos, né? Esta foi mais uma e a gente quis registrar esta no podcast. E voltamos a nos falar. Tá, muito obrigada, Obrigado. professor Zé. E também na Agradeço demais. Professora doutora Marcela. professora aqui. E mãe do nosso ex-aluno Lucas Moura. Mãe de Transmito São um abração para ele. Pode deixar. Aqui encerramos mais um Pode Post.